Com este episódio, estamos entrando na 13ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da TV PUC. E agora vamos conversar sobre o bacharel em Educação Física. E está aqui, para isto, a Ana Zimmermann, que é graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina também. É professora na Escola de Educação Física e Esporte da USP. Foi coordenadora do curso de licenciatura em Educação Física e atualmente é coordenadora do curso de bacharelado em Educação Física pela USP ou na USP. Obrigado, Ana, pela participação. E vamos iniciar por uma situação inusitada, um caso a respeito da formação ou da profissão do bacharel em Educação Física. Olá, Silvio, muito obrigada. Bom dia, boa tarde, depende a hora que cada pessoa vai assistir esse vídeo, né? Até boa noite. Boa noite, exatamente, boa madrugada. Muito obrigada pelo convite, Silvio. É um grande prazer estar aqui com vocês. Já antecipo aqui os parabéns por esse programa já tão longevo e tão importante para a formação, orientação dos jovens. Nós sabemos que é um momento crucial na vida, em que nós estamos com muitas dúvidas em relação às profissões a profissão que nós iremos escolher. Então, esse programa, esse tipo de iniciativa, certamente auxilia os jovens a pensar um pouco, refletir sobre os caminhos que se apresentam de possibilidades na formação. Para mim é um prazer falar da educação física, falar do esporte. Eu sou uma apaixonada pela área desde criança, né, desde a época que eu ia na escola e participava das aulas de educação física. Então é um prazer conversar aqui com você sobre a profissão e o que ela nos apresenta. O caso inusitado até não é tão inusitado, na verdade. É um tipo de anedota ou situação que se repete desde a época que eu fiz a faculdade em Educação Física. E os alunos agora na graduação reportam a mesma situação. Quando a pessoa fala, muitas vezes, que vai fazer, né, o jovem decide, vai contar para a família, ou vai falar para os amigos que vai fazer Educação Física, muitas pessoas ainda falam, você vai lá então só para jogar bola, vai ter aula só de jogos, ou de ginástica, enfim, até colegas da própria universidade de outras áreas, quando a gente se encontra para reuniões interdisciplinares, comentam, lá vocês só jogam bola. E considerando a grade curricular de um curso de formação em Educação Física, de um bacharelado em Educação Física, jogar bola é o que menos acontece durante as aulas de Educação Física. Então, se a pessoa vai com essa expectativa, ela vai ficar um pouco frustrada. Claro que tem muita atividade física, muito esporte, muita prática, no convívio, inclusive nas associações de estudantes, nos jogos universitários, nas disciplinas, algumas têm sim atividades práticas, mas não é um curso... fazer uma faculdade, um curso, uma graduação em Educação Física não é o mesmo que ir para o clube, né, jogar bola, enfim. Há muito tempo atrás, a Faculdade de Educação Física trouxe uma complicação para nós, orientadores, porque ela criou, ela já tinha o curso de licenciatura, ela criou um outro curso chamado Bacharel em Esporte, né? O que havia pouco conhecimento a respeito disso e poucas faculdades ofereciam este curso. Explica um pouco, hoje continua se oferecendo essa opção, o bacharel em esporte? Sim, vamos entender um pouquinho a história da formação em Educação Física.
Quando a gente começa aqui no Brasil a pensar cursos de preparação profissional para atuar na profissão de educadores físicos, para atuar com educação física, esporte, lazer, a maior demanda, a maior preocupação, isso lá no início do século, dos 1900, a maior preocupação era formar pessoas para trabalhar nas escolas, né? E, claro, já surgia, assim, os espaços dos clubes, das associações, mas o grande espaço de trabalho, a grande preocupação era formar pessoas para as escolas. Então, a gente tem os primeiros cursos na década de 1930, que vão pensar a formação para atuar nas escolas, basicamente, na escola básica. Tá? Então, o curso de Educação Física e Esporte da USP, ele é o primeiro curso civil de formação, que vai pensar justamente a formação para atuar em diferentes campos, mas, sobretudo, na escola. Então, os cursos, eles, historicamente, eles vão... Sim? Quando você fala civil, é porque nas áreas militares você já tinha uma preparação física, né? E devia ter algum instrutor. Isso que você quis diferenciar, é isso? Que o primeiro curso de formação é o curso que é da faculdade da ESEFEX, da Escola de Educação Física do Exército. Então, quem acessava esse curso eram militares. A educação física, ela historicamente, ela tem, assim, grandes pilares de inspiração, né? Influência militar, a influência médica e a influência pedagógica, digamos dessa forma. Mas isso vai estruturar. Então, o primeiro curso, ele é de origem militar, no Brasil. O primeiro curso civil, que atende pessoas que não são de origem militar, ou não vão trabalhar na área militar, é o curso de Educação Física da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Então, claro, depois muitos cursos são criados, a formação vai evoluindo, vai se transformando de acordo com as necessidades da sociedade, então, todos os cursos eram licenciatura, tá? Era uma formação ampla, embora as pessoas já fossem atuar em diferentes áreas. Mas esse mercado vai sendo ampliado, há muita discussão na área também, principalmente ali chegando nos anos 70, 80, 90, há grandes reformulações curriculares, e já se pensa em como o mercado abre muito, a expansão muito grande, o profissional ele não vai trabalhar só na escola, vai trabalhar em muitos outros lugares, há uma discussão sobre a necessidade de formações específicas. Então, se cria a ideia do bacharelado e da licenciatura. Então, a licenciatura vai especificamente formar pessoas para trabalhar na escola básica, no ensino escolar, né, nas instituições escolares, e o bacharelado vai formar pessoas para trabalhar no que é não escolar, fora da escola, em todas as outras áreas. Então, nas academias, nos clubes, nas federações, nas associações, enfim, tudo que a gente puder imaginar fora da escola. A USP e algumas outras instituições pensaram também o curso de bacharelado em esporte. Tá? A USP foi também pioneira nesse sentido em apresentar o bacharelado em esporte e o bacharelado em educação física. Tá? Então, nós tínhamos essas três formações, licenciatura, bacharelado em esporte e bacharelado em educação física. Entretanto, mais recentemente, especialmente agora em 2018, nós temos uma resolução do Conselho Nacional da Educação que tenta unificar e traz novas diretrizes para os cursos de formação. Então, nós também reformulamos o nosso currículo e nós temos atualmente a licenciatura e o bacharelado em educação física com possibilidade de duas ênfases, tá? Então... Essa é uma normatização, desculpe, para todos os cursos de educação física do Brasil. Para todos os cursos de educação física do Brasil, tá? Todos eles vão seguir as mesmas diretrizes, tá? Perfeito. Então, o que acontece? Ficou bem interessante. O aluno ou a aluna que deseja fazer educação física, ele entra no curso,
e ele vai ter mais ou menos 2 anos, no nosso caso são 2 anos, de formação básica, de núcleo básico. Todos entram e vão ter o mesmo núcleo básico, tá? Então, mesmo se a pessoa quer trabalhar na escola, ou se ela quer trabalhar fora da escola, ela vai ter as mesmas disciplinas. Então, tem lá as disciplinas básicas das áreas biológicas, então vai ter biologia, anatomia, fisiologia, bioquímica, e por aí vai, e vai ter disciplinas mais gerais, as dimensões socioculturais, então, história, filosofia, voltadas para a educação física, para pensar o esporte e a sociedade de um modo geral. Então, dimensões filosóficas, dimensões históricas, dimensões sociológicas, psicológicas, e por aí vai, tá? Então, vai ter diferentes disciplinas que trazem uma formação básica comum às duas formações. Ao momento que ele chega no segundo ano de formação, que ele completa esse núcleo básico, ele escolhe, tá? A pessoa escolhe se ela quer ir para a licenciatura ou se ela quer ir para o bacharelado. Quer dizer, não mais, desculpe, não mais ele escolhe isso no vestibular, é isso? Sim. Ele faz o vestibular para educação física, é isso? Sim. E só no segundo ano que ele vai poder escolher o seu encaminhamento. Sim, no caso da USP, sim. É possível que algumas, no caso pode ser que algumas instituições mantenham apenas uma formação, mas essa formação inicial dos 2 primeiros, do núcleo básico, ela vai ser mais ou menos equivalente nas diferentes instituições, porque acompanha as diretrizes nacionais, né? Então, depois do segundo ano, esse estudante escolhe. Eu quero fazer licenciatura, então ele vai para a licenciatura e ele vai ter mais 2 anos de formação específica para a licenciatura. Vai pensar a escola, né? O ensino à escola, perfeito. No bacharelado, especialmente da USP, a pessoa pode escolher se ela quer uma ênfase em desenvolvimento humano. Então, ela vai pensar mais questões da saúde, questões do ensino de diferentes práticas, para diferentes faixas etárias, em diferentes locais de atuação, ou a ênfase em treinamento e gestão do esporte, que aí a ênfase é um bacharelado em educação física, mas uma ênfase mais olhando para o esporte, para o treinamento, para o ensino, para a gestão do esporte, tá? Então, são 2 ênfases, mas a formação é equivalente, bacharelado em educação física. Então, o aluno nós adaptamos, nesse caso da USP, nós adaptamos o curso que anteriormente era bacharelado em esporte para uma ênfase em treinamento e gestão de esporte. De certa forma, isso permite maior flexibilidade para os estudantes, porque eles vão ter no bacharelado uma formação, uma titulação única, mas eles aprofundam na área que eles têm maior afinidade ou maior interesse. Entretanto, eles podem trabalhar em qualquer espaço de atuação que seja não escolar, né? Então, o esporte, o que acontece? O esporte é um fenômeno mundial com grande visibilidade, então ele chama muita atenção, a gente vê o esporte em diferentes locais. Então, essa ênfase no esporte, ela é interessante nesse sentido. Pessoas que têm mais interesse em atuar nessa área vão ter disciplinas de aprofundamento, pensando mais na atuação com o esporte. Então, vamos falar um pouco. Uma pessoa que gostaria de ser um personal trainer, ele faz qual curso? Licenciatura, a ênfase em esporte, em educação física, qual é o caminho que ele faz? Ele vai entrar no curso de educação física, né, na graduação em educação física, e ele vai fazer o bacharelado em educação física, tá? Certo. Então, essa é a primeira coisa para pensar. Fica fácil de decidir inicialmente licenciatura e bacharelado, porque licenciatura é bem específico escola. Você vai para a escola. Formar o professor, né? O professor, a professora, tá? Então, assim, claro. isso. A educação, então, esse é um grande mercado, é um grande espaço de atuação, porque nós devemos pensar assim, a educação é um direito de todos. Todas as pessoas
têm direito a acessar a educação formal, né, pelo menos a escola básica. Então, lá a educação física, ela é obrigatória, né, nesses cursos, então, para isso precisa professores de educação física. Perfeito. Todas as cidades, enfim, a gente vai encontrar escolas em todo o território nacional. Então, é um grande mercado, é um mercado fantástico, é um espaço de atuação fantástico, porque ali são as pessoas que vão apresentar inicialmente a área, né, da cultura corporal para todos os jovens do país. Bom, fora da escola, é um outro mercado, é uma outra área de atuação que é muito ampla, né? Tudo que for fora da escola é bacharelado em educação física. Então, você vai trabalhar, quem quiser trabalhar em clubes, quem quiser trabalhar em academias, quem quiser trabalhar como personal, em associações, no Sistema Único de Saúde, nas equipes multiprofissionais, enfim, nas variadas áreas que você imaginar uma pessoa fazendo atividade física ou praticando esporte, pode receber um profissional, um bacharel em educação física. Tá? Agora, se ele vai escolher entre, no nosso caso, a ênfase em desenvolvimento humano ou a ênfase em treinamento e gestão de esporte, depende muito do que essa pessoa se imagina trabalhando. Então, o personal, ele pode fazer qualquer uma das ênfases. Pode fazer tanto a ênfase no desenvolvimento humano, quanto a ênfase no treinamento ou gestão do esporte. Porque o personal é o quê? A pessoa que vai atender, né, individualmente, ou pequenos grupos de outras pessoas. O que essas pessoas têm interesse, ou qual que é a área, pode ser tanto para o treinamento mais específico, para um determinado esporte, ou não. Pode ser pensando especificamente a saúde, ou aprendizagem de alguma modalidade. Então, a pessoa pode, sendo bacharel, ela pode fazer qualquer uma das ênfases e atuar como personal trainer, tá? Então, vai depender muito do que... A orientação que a gente dá é, assim, sempre entrar no curso, conhecer todos os cursos, a maioria dos cursos tem as suas grades curriculares disponíveis nos sites, então você tem acesso a todas as disciplinas, todos os conteúdos, então a pessoa vai mais ou menos conhecendo, tem essa disciplina, tem essa, eu tenho mais interesse nessa área, conversar com pessoas que fizeram ou fazem o curso, os diferentes cursos, e conversar com pessoas que atuam nas diferentes áreas. Então, isso é uma orientação interessante, porque você vai conhecendo. O interessante dessa formação inicial, desse núcleo básico único, é que os estudantes têm mais tempo de conhecer, conversar com outras pessoas, com seus colegas, e conhecer as diferentes áreas do curso e diferentes possibilidades de formação. E a ênfase em desenvolvimento humano vai mais para a área da saúde. Ele trabalha assim ele trabalha na interface da saúde, com a saúde e com a educação, a formação ampliada em relação ao esporte, à atividade física. Então, no nosso curso, nós trabalhamos com a ideia de faixas, ciclos de vida, né? Então, a gente tem lá, vai olhar para a primeira infância, segunda infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. Então, é um mercado, é um vasto mercado de trabalho. Então, essa ênfase no desenvolvimento humano vai olhar para essas diferentes possibilidades de atuação. Eu estava vendo que no atendimento de pessoas mais velhas, eu não gosto de terceira idade, eu não gosto desse nome, as pessoas mais velhas, a prática se aproxima da fisioterapia, não é? Ou estou falando bobagem? Não, a gente pode até pensar assim que a educação física ela faz parte de uma grande área da grande área da saúde e dialoga, trabalha aproximada às outras áreas. Então, sim. Mas até é interessante você falar na nomenclatura, porque tem muita discussão mesmo em relação às diferentes nomenclaturas que se usa para os ciclos e para as populações.
porque a educação física, a diferença da educação física para a fisioterapia, talvez, a gente possa dizer assim, olha, a educação física vai pensar vai pensar a potência das pessoas. Então, vai trabalhar as diferentes atividades físicas, os exercícios, pensando ali a saúde, mas não só a saúde num sentido mais estrito da palavra, a saúde num sentido bem amplo. Então, isso envolve as relações sociais, os desejos que a pessoa tem de potência, né? Você quer... muitas pessoas fazem atividade física porque elas gostam, porque elas se sentem muito bem, porque... Então, não é só uma questão muito estrita de saúde, melhorar os índices de saúde, mas também a pessoa ter ali espaços de expressão, né, de aprendizagem também, né? Então, a educação física, ela vai olhar para a atividade física de uma maneira mais ampla que a fisioterapia, tá? Não quero fazer comparações no sentido de ser melhor ou pior, né? Cada uma tem o seu espaço de atuação, mas a educação física, olhando para a atividade física, para os esportes, é de uma maneira mais ampla para a potência, para as potências, né? E na gestão na ênfase da gestão esportiva e treinamento, a pessoa sai um técnico de algum esporte? Ele vai se aproximar, ele pode atuar como técnico esportivo. Então, ele vai ter a formação específica para preparar treinamentos, para organizar propostas, inclusive trabalhar com a gestão esportiva, né? É uma área bastante forte também no nosso curso da gestão, né? Claro que para alguns esportes, modalidades específicas, é possível que posteriormente a pessoa faça cursos de aprofundamento específicos em uma determinada área, mas isso não é prerrogativa, ele não precisa. Ao momento que ele faz o bacharelado em educação física, ele vai poder atuar como técnico, como treinador, enfim, treinadora. Mas ele já sai, ele já tem a escolha do esporte? Eu quero vôlei, eu quero futebol, eu quero esgrima, eu quero... Não. Durante a formação, o curso de bacharelado, não. Ele não vai fazer essas escolhas específicas. A pessoa vai ter uma formação geral sobre a parte de, por exemplo, treinamento de força, como organizar, preparar programas de treinamento, né? Mas a pessoa não sai específica, com uma formação específica, sou técnico de futebol. Não, né? Isso são escolhas que ele vai fazendo posteriormente. E nessa gestão envolve desde administração de um clube ou organização do campeonato até marketing na área, gestão de carreira esportiva. Sim. Exatamente, tem todas essas disciplinas aí que você comentou. Tá? Então, vai até da gestão, do marketing, na organização de eventos, por exemplo, né, de diferentes eventos esportivos, tem todas essas disciplinas, vai ter disciplinas de economia, por exemplo, também, de estatística, assim, é uma formação bem ampla, sabe? Fica um grande convite aqui para as pessoas conhecerem uma grade curricular de um curso de educação física, porque é surpreendente o número, a variedade, a diversidade de áreas que dialogam para formar o que a gente vai denominar depois como profissional da educação física. Talvez essa seja uma grande surpresa, assim, porque as pessoas, no senso comum, têm uma ideia de uma formação muito específica, mas não, a nossa área ela é de origem multidisciplinar, então ela vai dialogar tanto com a educação, com a filosofia, com a antropologia, com a história, mas com a biologia, com a anatomia, com os esportes, com as diferentes práticas, vai pensar os ciclos de vida, enfim, olha, é uma grade curricular surpreendentemente diversa, né? E talvez Aliás, essa seja...
Desculpa. Aproveitando a sua dica, você pode conhecer todas as grades de todos os cursos da USP num sistema chamado Júpiter, Júpiter USP, né? E você cavoca lá um pouco, usando um termo não informático, e você há de achar a grade do curso que te interessa, inclusive Educação Física. E hoje, qual é dessas opções a mais escolhida? Ou é equivalente às três áreas, quer dizer, as duas ênfases e a licenciatura? Uhum. Olha, eu prefiro não falar em qual que é a mais escolhida. Eu prefiro deixar aqui o convite para vocês, quem estiver assistindo, quem estiver na dúvida, conhecer as diferentes áreas. Todas elas são incrivelmente fantásticas no sentido de opções. A educação física é uma área assim que se fala muito, está sempre em expansão, porque de fato sempre tem novas possibilidades de locais de atuação, de formas de atuação, diferentes metodologias. Então, assim, cada área tem uma particularidade e que é muito interessante. Então, depende muito do que a pessoa tem interesse, da afinidade. Né? Tem momentos que tem mais um interesse maior no desenvolvimento humano, tem momentos que o pessoal olha mais para o esporte, para a licenciatura, isso flutua de acordo com a história, com diferentes fatores. Mas os diferentes cursos, eles são igualmente apaixonantes para quem gosta, para quem é da área, quem tem interesse. Como em outros cursos, o bacharel, ele pode também fazer a formação em licenciatura, ou é proibido isso? Sim, não, eles podem fazer uma complementação, eles podem retornar ao curso, como eles têm a base inicial, os 2 primeiros anos, que é um núcleo comum. O que a pessoa pode fazer? Ela pode fazer o reingresso e fazer apenas, se ela quer as duas formações, bacharel e licenciado, ela pode fazer depois só a complementação e ela vai ter essa segunda formação. Muitos estudantes acabam fazendo isso, né? Porque aí amplia muito mais as possibilidades de atuação. Eu agradeço as suas contribuições a essa entrevista e até o próximo Desafio Profissão.